da união da alma e do corpo, aborto, reencarnação. Trataremos desses 3 tópicos até a pergunta 60. Então, esse tópico ele traz algumas reflexões, algumas perguntas, muitas delas ainda sem resposta. E nós vamos refletir sobre elas. A ciência espírita avança à medida que a humanidade avança, novas possibilidades se abrem e nós vamos refletir sobre elas. Por exemplo, embriões congelados. Mas vamos tratar também da ligação do perispírito com o corpo, da influência do embrião na alma. A ligação é sempre na concepção? Será que podem existir outras possibilidades? Trataremos também aqui dos 3 estágios da união da alma com o corpo. O primeiro estágio é quando a alma, ou espírito, está completamente desligado do corpo. Então ele está no estado chamado erraticidade, a não ser que seja o espírito puro. Aí está no seu estado definitivo. Depois começa o segundo estágio, que é a união da alma e o espírito. É um processo de transição. Isto é, ele vai se ligando até o momento final. Até enquanto o corpo não nasce, o espírito está apenas ligado, não está reencarnado. A reencarnação se dá no momento do nascimento, assim como a ligação inicia na concepção. Então a ligação é mínima na concepção, é máxima no momento do nascimento. A ligação máxima dá o próximo passo, que é a reencarnação. Nós vamos discutir todas essas questões. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Então, quando que a alma se une ao corpo? Alguns acreditavam que a alma só se ligava ao corpo no momento do nascimento. Seria a ideia de sopro de alma, que já é uma tendência grega. Os judeus acreditavam no sopro de vida, então é soprar a vida. Sopro e vida, também já estudamos isso nas causas primárias, muitas vezes eram confundidas. Pneuma com alma, com ânima, com espírito. Mas aqui uma pergunta é: em que momento a alma se une? Presta atenção, ele não diz que a alma se une completamente na concepção. Ele diz que a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Olha lá, ela se completa por ocasião do nascimento. Então, enquanto não nasce, o espírito não está reencarnado, ele está apenas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por meio de um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até um instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Então, o símbolo, aí claro que nem toda criança chora, mas o símbolo do choro da criança é o momento que ela está reencarnada, se for um espírito de terceira ordem, ou estar encarnada, dependendo do espírito de segunda ordem ou de primeira ordem. Nós já tratamos isso, não vamos voltar nesse assunto. Então, essa é uma questão importante. A alma vai se ligando à medida em que o feto, o embrião, vai se desenvolvendo, as ligações vão acontecendo. E esta ligação se completa no momento
em que a criança conta no mundo dos vivos. E é interessante também, né, que está ali, ó, o grito anuncia que a criança se conta no número dos vivos. Isso é uma reflexão também interessante. Isto é, até ali é união da alma e do corpo. A partir dali, o ser está reencarnado e ele é contado entre os vivos. Comentando os comentários dos comentadores do além. E nós vamos refletir sobre algumas questões que alguns espíritos, depois da codificação, depois da doutrina espírita estabelecida, teceram comentários sobre esse fenômeno e nós vamos analisar. Começa ele. Os dois trocam vibrações de simpatia, o pai e a mãe. Será que sempre é assim? Não, nós sabemos que não. Porque a fertilização, ela pode ser por simpatia, pode ser por afinidade e pode ser até por um ato criminoso. E todas essas possibilidades existem. Então não é por causa do amor que a criança nasceu. Ela nasceu por causa de mecanismos físicos. Mecanismos físicos. E aí diz, eles trocam fluidos imponderáveis, trocam amor, de maneira que o corpo começa a nascer. O corpo começa a nascer não tem nada a ver com amor. O corpo começa a nascer porque existem mecanismos das leis da matéria que propiciam o corpo de nascer, ok? Continua o Espírito comentando o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos fala que, ao nascer a criança, são apertados os laços espirituais. Mas o preparo continua e esses laços vão se ajustando continuamente na criança. Aos 7 anos de idade, eles se ajustam com mais intensidade. Depois, aos 14 anos e finaliza aos 21 anos. Presta atenção nesse sistema. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Isso aqui é um sistema que ele inventou agora. Se voltarmos lá na questão anterior, os laços se completam onde? No choro da criança, isso é, no momento em que a criança nasce. Não tem nada de 7 anos, 14 anos e 21 anos aqui que esse ser, esse espírito inventou. Então ele está criando um sistema. Nós sabemos que tem organismos que se desenvolvem mais fácil do que outro, são mais precoces do que outro. Então essa coisa de 17, 14, 21, isso é uma invenção. Tem criança que é precoce, com 3, 4 anos já consegue resolver questões de matemática. Ora, seu organismo, seu cérebro está perfeito. E isso comprova que a doutrina espírita fala. Mesmo sendo muito pequeno, ele tem todas as possibilidades. E não essa ideia de que 7 anos. Claro que esse autor aqui, neste caso, né, que é o espírito chamado Miramês, muito provavelmente o médium, assim como o espírito, estão influenciados por outras obras anteriores. Então, só que ele está indo além, porque ele está estabelecendo 3 períodos. Então, com 21 anos, que a reencarnação finaliza. Olha o sistema que ele criou. Vou ler novamente. Aos 7 anos, ó, esses laços vão se ajustando. Então, aos 7 anos, depois aos 14 anos e finaliza aos 21 anos. Então, se vamos
viajar no sistema do sistemático. Então, se alguém morrer antes dos 7, ela não estava reencarnada? Se ela morreu entre os 7 e 14, ela estava mais ou menos reencarnada? Se ela morrer antes dos 21, ela estava quase reencarnada? 21 anos, preste atenção. Então ela só morre, só está reencarnado perfeitamente depois dos 21. Isso é invenção. Isso não faz sentido algum. Aqui um outro comentador que parece ser anterior ao primeiro comentador aqui. Ele diz assim: voltando-se para os construtores, falou-lhe afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que atinja 7 anos. Olha aí a ideia de 7 anos, de onde deve ter vindo, pelo menos é uma fonte anterior àquela. Após o nascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Consolidado já não é tão absurdo assim. Isto é, a reencarnação se completa no choro da criança. Então, os laços estão todos estabelecidos. Beleza. Agora, a possibilidade de manifestação do espírito naquele organismo não é perfeita. Então, por exemplo, um espírito de um filósofo de outra encarnação, ele consegue manifestar todo o seu pensamento a um bebê de 2 anos? Não. Então, conforme o espírito o corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai tendo capacidade de manifestar a sua personalidade, a sua inteligência, etc. Mas os laços já lá estão. Os laços se completaram no momento do nascimento, ele já está reencarnado. Agora, a consolidação, agora pode até ser no sentido de o espírito poderá manifestar a sua personalidade quanto mais desenvolvido for o corpo. Só que chega um ponto em que o corpo já está totalmente desenvolvido. O que vai faltar são, dada ao esquecimento do passado, um pouco de maturidade, etc. Mas isso aí, a palavra consolidado é melhor do que reencarnado. A ideia de que a encarnação se completa aos 7 anos é falsa, é errônea. Ok? Agora você pode usar que o processo do ajuste do espírito com o seu corpo pode ir se consolidando. É uma coisa diferente, não é que a encarnação se completa aos 7 anos. A encarnação se completa no momento do nascimento. Está completo, está reencarnado. Agora, a possibilidade da alma se manifestar em sua plenitude depende do desenvolvimento do corpo. Em que momento dá isso? Para uns pode ser aos 5 anos, para outros pode ser aos 7 anos, para outros pode ser aos 8 anos. Não existe uma lei absoluta, isso é chute, puramente chute. Só que, questionado, os espíritos, o grande problema do sistema é que quando você viaja no sistema, você precisa responder. O sistema perfeito é aquele que responde a tudo da melhor maneira, mais simples, mais direta e que soluciona melhor as dúvidas. Então o espírito, para responder isso, ele diz: somente aos 7 anos iniciais de experiência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Olha lá a pergunta, para não dizer, não, ele é consolidado mesmo. Não, ele está falando ali de novo. O mesmo espírito lá do consolidado. Eu apenas dei uma de advogado do espírito. Ok? Pegando que a palavra consolidado, ela pode até ajudar. Mas não é o que ele queria. Na verdade, o que ele queria é dizer que a encarnação se completa aos 7 anos. Olha lá. Você não ignora que o corpo humano tem suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares. Então, primeiro,
Ele está falando uma coisa, ele começa com uma informação correta. O corpo humano tem suas atividades vegetativas. Então, logo no início da encarnação, o corpo vai se desenvolvendo e a partir daí o espírito tem mais possibilidade, o espírito reencarnado tem mais possibilidade de manifestação da sua personalidade, da sua individualidade. Beleza, show! Aí ele continua. O corpo, ele cria um sistema agora. O corpo perispiritual dá forma aos elementos celulares. Preste atenção. Então, para esse espírito, na ideia desse espírito, o perispírito dá forma aos elementos celulares. Muito bem. Mas nós sabemos que existem corpos em que nunca teve espírito ali, e o corpo nasce perfeitinho, igual ao corpo de todos os vivos. Se tirarmos as células ali, se tirarmos os órgãos, ele poderá ser transplantado para outro bebê da mesma idade sem o menor problema. Então, o fato mostra que esse sistema é falso. Por quê? Porque há corpos que nunca teve um espírito ali ligado. Então não tinha perispírito. E como é que ele deu a forma exatamente igual a dos outros? É aquela história que eu gosto de contar. Alguém vai no médico e diz: doutor, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. O médico fala: você toma 2 comprimidos aqui para dor de cabeça, ok? E faz uma oração. Alguém pode dizer: não, oração cura dor de cabeça. Não, o que cura dor de cabeça é o remédio. A oração pode ter outros efeitos psicológicos. E se eu tirar a oração? A dor de cabeça vai passar da mesma forma. Então é a mesma coisa aqui. O sistema do perispírito dando forma ao corpo. Se eu tirar o perispírito, se formam corpos? Sim. Se formam corpos, as leis da natureza, elas por elas mesmas, elas já conseguem responder essa questão sem a hipótese do perispírito. Então essa ideia de modelo organizador biológico é uma fantasia que alguém está tomando o efeito pela causa, isto é, o espírito se liga ao corpo por intermédio do perispírito. Mas as leis da matéria, as leis da genética, elas explicam perfeitamente sem a necessidade de perispírito. Então essa ideia de que o perispírito dá forma às células, presta atenção no exagero. E continua ele, vai mais além. E está fortemente radicado no sangue. No sangue nós temos o que? As hemácias, né, etc. Quando você não conhece muito bem, você pode inventar, né? Para quem conhece um pouquinho, sabe que isso aí é uma falácia. Porque quem dá forma à célula é a estrutura que ela tem, né, no seu núcleo ali. E aí ela tem as suas especificações. O sangue é um termo genérico, né, que tem plasma, tem hemácias, tem várias outras coisas no sangue. É o sangue que dá forma às células. Cuidado, né? Continua ele. Logo após o renascimento, inicia-se o processo de assimilação diferente das energias orgânicas. Entenda a energia orgânica aqui, nós já tratamos isso lá nas causas primárias, sobre fluido vital, energia vital, princípio vital. É ali a atividade celular, né? A energia que o corpo tem para se multiplicar, para criar os tecidos, etc. Então, que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente, presta atenção, hein? Olha o sistema absoluto. Somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue. Aí é um caso de se perguntar a algum médico
em que aos 7 anos, é que o organismo começa a processar o seu sangue, né, criar o seu sangue por ele mesmo. Isso aí seria uma coisa interessante, né? Muito interessante isso. Elemento básico do equilíbrio do corpo perispirítico ou forma pré-existente no serviço iniciado. Percebe? Somente com 7 anos, com 7 anos o espírito consegue presidir a formação do seu sangue. Pô, e até lá é o que? Como é que é isso? Percebe a fantasia da coisa? Mas posso estar equivocado. Se algum médium puder nos comentários nos ajudar nisso, dizer que o organismo antes dos 7 anos, com 6 anos e meio, ele não consegue produzir o sangue. Estranho, muito estranho isso. Produzir forma celular. Essa é a questão. Por isso que esses espíritos não gostam de ser questionados. Porque quando eles são questionados, eles começam a dar explicações, e as explicações ficam pior, como diz, né, o ditado, a emenda fica pior do que o soneto. Então, refletindo sobre essa questão da ligação, fecundou, o óvulo começa a se dividir, como vocês estão vendo aí, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 5 dias, sexto dia. Só lá entre o 8º e o 9º dia que o ovo, né, o embrião se fixa no útero. A minha pergunta é a seguinte: dada o avanço da ciência, por exemplo, congelamento de embrião, como não há diferenciação, é uma pergunta, como não há diferenciação, seria possível o espírito retardar essa união? Ou desde o primeiro é necessário que ele esteja ligado? Ah, mas os espíritos responderam na concepção. Eles responderam na concepção porque naquela época não tinha, o processo era só um. Fecundou, ele vai embora. Nós hoje avançamos na ciência e sabemos que eu posso fecundar e não vai ser implantado no útero. Aí alguns que gostam da psicologia, da pedagogia da culpa e do medo vão começar a criar sistema. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Viajando no sistema dos sistemáticos. Ele se une. E aí, porque ele errou no passado, sempre tem que ter muita culpa, muito medo. Porque ele errou no passado, ele está ligado a um embrião congelado. E ele vai sofrer o frio daquilo. Presta atenção. Uma ligação apenas. Essa ligação ela é tão frágil, que o espírito pode simplesmente se desligar. Então, se ele está sofrendo ali, se ele pudesse sofrer fisicamente por um organismo que ainda nem existe, e ele podendo se livrar daquilo, naturalmente ele vai se livrar. Então, será que essa ligação pode ser retardada? Em sendo esse processo, até quando vai? É só pergunta. Não podendo ser retardado, muito bem. Então, fecundou a primeira ligação. Essa ligação é suficiente para que todas as sensações daquele óvulo passe para o espírito? Mas as sensações elas se passam através do tecido nervoso, que passa pelos sentimentos que geram paixões, emoções, energias, que passam para o perispírito, que passam para o espírito. Mas ali não tem nenhuma diferenciação. Não tem sensação de dor, de alegria, de prazer no embrião. Então por que o espírito sofreria? Se é uma ligação muito
tênue, muito simples, muito inicial, muito embrionária, sem um organismo capaz de traduzir sensações do corpo. Alguém, por amor de Deus, se alguém puder dizer que um óvulo sente dor, complicado. Porque a dor é um mecanismo de um organismo desenvolvido, em que os sinais dos neurônios vão transmitir, aí sim, mas aqui não tem nada disso. Então, se congelar aqui, qual sensação que ele vai passar para o espírito? A minha opinião, o sistema do meu sistema sistemático, nenhuma. Então, há algum constrangimento da alma estar ligada, se é que não pode ser ligada depois, se é que ela pode ser ligada antes? Pode haver algum constrangimento apenas de ordem psicológica, do espírito. Nós sabemos que tem espíritos que desencarnam e pedem que acenda a vela para ele. A vela tem algum efeito moral sobre o espírito? Nulo. Mas ao ver alguém acender a vela, ele se regozija e se acalma. Ué, foi o efeito da vela? Não. O efeito está todo nele. Então, um espírito, ao ser ligado a um óvulo, a um embrião congelado, ou vamos partir aqui mais ortodoxamente. Então, ligou, fecundou, já ligou, mas pegou aquele óvulo e congelou. Ele vai sentir alguma sensação do corpo? Não tem corpo, é óvulo? Não. Ele está apenas ligado, não está reencarnado. E aqui temos os estágios, né? 24 horas, 2 horas, 60 horas, 72 horas, né? 8 dias e assim vai. Muito bem, até as 32 semanas lá e chegando ao nascimento. Então, a cada desenvolvimento desse organismo, as ligações vão se completando até estar completamente ligado. E aí, a partir desse momento, o ser deixa de ser um espírito ligado para ser um espírito reencarnado ou encarnado, dependendo da condição. E aí aquelas questões que eu falei, né? Ligação com o perispírito. Se formos usar de forma ortodoxa, fecundou, ligou, há sofrimento? Essa ligação poderia ser tardia? É uma questão que a gente deve perguntar aos bons espíritos. Está aí uma questão de ciência espírita a ser respondida. O problema é ser respondido por esses médiuns que já estão ultra contaminados desses romances que fala aí do modelo organizador biológico e tantas outras coisas, né? É um outro problema da ciência espírita. Outra questão, a influência do embrião na alma. Como ele vai passar a sensação de dor, de conforto, de alívio, se não tem nem um sistema nervoso? Se não tem nem os tecidos capazes de passar transmissão de informação um para o outro? Então aqui já elimina essa pedagogia do medo, do sofrimento do embrião congelado. E a outra questão que nós tratamos, né? Será que é sempre na concepção? Vamos partir até que se prove o contrário, que é na concepção. Mesmo sendo na concepção, qual o constrangimento para o espírito? O estado de perturbação. Esse estágio de perturbação, ele se inicia exatamente no momento da concepção? Muito provavelmente não. Claro que alguns espíritos podem até se induzir a um estado de perturbação, mas a influência do embrião na alma é praticamente nulo. À medida que as ligações vão se fazendo, vão se apertando, aí as informações podem passar do corpo, do embrião, do feto, para o espírito, à medida que vai se diferenciando. Temos que tomar cuidado com isso. Algumas perguntas do ponto de vista da ciência material já podem ser respondidas. Olha lá. Embrião congelado. Quanto tempo os embriões podem ficar congelados?
é uma ciência nova. Não existia nem o cheiro disso na época de Kardec. Por isso que ele não poderia fazer essa pergunta. Mas a ciência nos traz sempre novas perguntas. Não se tem um tempo estipulado. O processo existe desde a década de 80 e há irmãos nascidos até com 13 anos de diferença, mas que foram concebidos no mesmo dia. Muito interessante, isso é, a concepção de 2 embriões foi no mesmo dia. Só que um foi implantado no útero, se desenvolveu, nasceu. O outro, 13 anos depois, foi implantado no útero, se desenvolveu e nasceu. Então, se nasceu e viveu, tinha uma alma ali. Nos 2 casos. Então, esse espírito que passou 13 anos ligado ao embrião, ele sofreu, na minha opinião pessoal, que não estou falando em nome da doutrina, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Embriogênese à luz da doutrina espírita. Primeiro, para ser à luz da doutrina espírita, teria que ser perguntado aos codificadores da doutrina espírita, que iam trazer informações por médios diferentes, desconhecidos entre si, para poder começar a pensar na possibilidade de ser à luz da doutrina espírita. Ah, mas um comentador, o comentador não é doutrina espírita. Mas o médium famosaço não é doutrina espírita, é opinião pessoal. Todos os médios são enganados, todos. Isso aí é uma informação fundamental da doutrina espírita. Então nenhum médium sozinho pode dar doutrina espírita. Então não tem esse negócio de à luz da doutrina espírita. Tem o que? Reflexões, é o que nós estamos fazendo aqui. Aqui o prazo, até hoje, 13 anos. Poderia ser 20? Poderia ser 50? Poderia ser 100? Poderia ser 200, 300? Não sabemos. É possível? Não nego. Ah, mas o espírito vai estar ligado? É por isso que é a minha pergunta. Como nós não podemos saber, e isso só pode vir por revelação, não temos o distanciamento histórico de 300 anos para saber se é um embrião. Nós sabemos que alguns organismos conseguem viver em estado latente por séculos, milênios. Agora, será que um embrião poderia? Se ele poderia, se ele está ligado, aquele espírito perderia séculos sem poder reencarnar, porque ele já está encarnado em um corpo? São perguntas. Muito interessante. Se puder vingar, se a ligação pode ser de alguma forma retardada, naturalmente esse embrião congelado poderia ficar séculos congelado até o momento em que vai se implantar em útero. Mas seria outra questão também. Nós sabemos que pela evolução da matéria, o corpo de séculos depois não é igual aos corpos de hoje. Será que poderia ter algum problema? Da mesma forma que eu poderia fazer uma clonagem de um mamute em um elefante? É mais ou menos nesse sentido. São perguntas. Vêm perguntas e perguntas e perguntas. É assim que se faz ciência. Ok?